Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar aí as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, estamos aqui na nossa 18ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que estamos aqui no 3º volume que trata do conhecimento de mundo. Então a gente está falando aqui sobre as orientações gerais para o professor e vamos falar agora sobre recursos materiais, dando sequência aí no material trabalhado na última videoaula. Os materiais, eles são a base da produção artística. É importante garantir às crianças acesso a uma grande diversidade de instrumentos, meios e suportes. Então assim, pessoal, a base de uma grande produção artística são os materiais. Tem que ter material para trabalhar. Não adianta só você falar sobre artes para a criança. Para que ela possa trabalhar, possa conhecer de uma forma prática, ela precisa do quê? De materiais, tá? Então eles são a base aí. Então o professor tem que garantir aí uma gama muito grande aí dentro das condições, mas um acesso grande aos materiais, colocar materiais ali de fácil acesso às crianças, num local onde a criança ela tenha facilidade para conseguir pegar os materiais que ela vai precisar para trabalhar. Tem que ter também uma diversidade muito grande dentro das condições, como eu falei, né? Seja da instituição privada ou da instituição pública, mas ter ali uma gama muito grande de materiais para que a criança possa criar suas produções. Alguns deles, né, são de uso corrente, como lápis preto, lápis de cor, pincéis, lápis de cera e dentre outros aqui. Outros materiais podem diversificar os procedimentos em artes visuais, como canudos, esferas, conta-gotas, colheres, cotonetes, carretilhas e outros tipos de materiais também. Por exemplo, canudo não é uma coisa que você vai usar no dia a dia na escola, mas, por exemplo, você pode de vez em quando fazer uma atividade lá em que você coloca uma gotinha de tinta e manda as crianças assoprarem, claro, né, sem cuspir no canudo, mas assoprarem. Dessa forma a tinta vai se espalhando e vai criando formas diversas ali. Além de ser muito prazeroso, muito divertido para eles, eles também vão conhecendo essa nova forma. Esponjas também, né, conta-gotas, são diversas ferramentas aí que não são de uso corrente, não são usuais, mas que podem ser feitas algumas atividades que dão efeitos bem legais aí também. Com relação às sucatas, é importante que se faça uma seleção, garantindo que não ofereçam perigo à saúde da criança, que estejam em boas condições e que sejam adequadas ao uso. Tá? Então, questão de sucata também, pessoal, não é só sair por aí reunindo material, não. Tem que tomar cuidado. E quando a gente fala de sucata, por exemplo, uma lata de leite condensado, né? Você vai lá, abre ela com aquele abridor, fica toda serrilhada em volta. Criança pequena, ela vai passar o dedinho, vai se machucar. Ah, mas a minha é da marca Moça da Nestlé, que eu não estou ganhando um centavo para fazer propaganda aqui. Ah, mas a latinha de leite moça ou a latinha de extrato de tomate ali, você puxa ela com o anelzinho ali e não faz, fica serrilhado. Mas da mesma forma cria-se uma lâmina em volta, né? Pessoal, aí todo mundo já abriu uma dessas latinhas, sabem como é que funciona. Então, da mesma forma aí, causa dano, causa risco à criança. Então, assim, é um tipo de sucata que não dá para ser trabalhado, muitas vezes nem com o auxílio do professor, porque o professor não vai ter, no caso da rede pública, né, 35 alunos aproximadamente, 31 alunos, o professor não tem como garantir a segurança de todas essas crianças, olhar todas ao mesmo tempo, e uma piscada de olhos a gente já sabe, né? A criança está aprontando ali. Então tem que selecionar bem o tipo de sucata. Outra coisa, né? Materiais de limpeza, produtos de limpeza. Muitas vezes aí tem até produtos que são tóxicos, até mesmo embalagens aí de venenos, né, gente? Aerosol de qualquer tipo, né? Seja de veneno ou de perfume, né? Não é uma sucata legal para se trabalhar na sala de aula, porque tudo isso pode colocar em risco a saúde da criança. Então tem que escolher bem a sucata. Cada região brasileira ela possui uma grande variedade de materiais próprios, tanto naturais quanto artesanais e industrializados também. O professor ele pode e deve, né, aproveitar esses tipos de materiais desde que sejam respeitados os cuidados descritos. Então, assim, muitas vezes o professor viaja, ele vê certas coisas, não é que o professor tem que comprar material, gente. Às vezes ele tem em casa, às vezes ele vai na casa de um parente, o parente já não quer mais um produto, ele pode ir lá e conseguir, né? Pela escola é um pouco mais complicado, porque a escola realmente só vai conseguir isso através de compra, né? Então é um pouco mais complicado. Mas também nada impede aí que você peça para as famílias, quem tiver materiais de diversas regiões do país, que puder doar à escola para que a gente possa fazer atividades, também é muito legal. Tá?
Muito bacana a criança aprender aí realmente conhecer materiais diversos aí acerca da cultura brasileira de cada região. Materiais e instrumentos como mimeógrafos, vídeos, projetores, retroprojetores, mesa de luz. Hoje, no caso, né, nós temos aí o Data Show. Possibilitam o uso da tecnologia atual na produção artística, o que enriquece a quantidade de recursos que o professor pode lançar mão. Então, são formatos de projeções, que está falando aqui, diversos formatos aí que muitos nem se usam mais, como CD-ROM, filmadoras, deixa eu ver outra aqui, mesa de luz, retroprojetor, são slides, né? Nem usa mais essas coisas, né, gente? Mas podem ser ferramentas bacanas. Aí, no caso, hoje o Data Show, né, com o computador ali, uma das ferramentas mais usadas hoje, que pode ajudar muito, pode auxiliar bastante o professor no trabalho com artes. Porém, pessoal, o professor não pode ficar dependente desse tipo de ferramenta, tá? Não dá para eu trabalhar artes com as crianças porque eu não tenho um projetor de imagens na minha sala. Isso aí não existe, né, gente? Você tem que procurar trabalhar com o que você tem. Mas se você tem um projetor na sua sala, né? Boa coisa né? Ajuda bastante aí. Agora nós vamos falar aqui sobre observação, registro e avaliação formativa, tá? É um novo tema aí, né? As orientações gerais para o professor já vai ficando por aqui e nós vamos agora trabalhar com outro tema. A avaliação deve buscar entender o processo de cada criança, a significação que cada trabalho comporta, afastando julgamentos como feio, bonito, certo, errado, que utilizados dessa maneira em nada auxiliam o processo educativo. Então assim, pessoal, aqui nós vamos estar fechando essa temática com observação, registro e avaliação formativa. Então aqui está falando sobre os tipos de formação. Gente, isso é em qualquer âmbito aí da educação infantil, ou mesmo do fundamental até 5º ano, que no meu caso aqui que a prefeitura trabalha. Gente, a avaliação, ela precisa entender, no caso aqui vamos falar de artes, mas isso aplica a qualquer matéria. Vamos falar de artes, né? O trabalho de cada criança é uma interpretação pessoal dele, mostra os avanços daquela criança, o quanto ela conseguiu ali progredir. Então você não pode, pessoal, pegar a avaliação e colocar ela de uma forma classificatória, né? Colocando, olha, seu desenho tá feio, do amiguinho tá bonito. Olha, o amiguinho conseguiu fazer a casa certinho, a sua casa tá toda torta. Você não pode fazer esse tipo de classificação. Quando você faz isso, você está discriminando a criança, você está colocando temas ali como certo ou errado. Isso nada auxilia o processo educativo e também mexe muito com a autoestima da criança. Uma vez que a criança tem a sua autoestima derrubada, essa criança não quer mais saber, não vai mais querer saber aí de tentar novamente, porque ele vai falar, mãe, se eu errar de novo, o professor vai falar que tá feio de novo. Então assim, nunca pode trabalhar de uma forma classificatória, e sempre valorizar o trabalho, falar, olha que legal, olha até onde você chegou, que bacana, tal. Então sempre valorizar, tá? A observação do grupo, além de constante, ela deve fazer parte de uma atitude sistemática do professor dentro do seu espaço de trabalho, tá? Então a observação constante ali do trabalho das crianças, ela precisa ser sistematizada pelo professor, ela precisa ser uma coisa constante, ele precisa estar o tempo todo olhando, observando. Dessa forma, ele vai conseguir ver o avanço de cada criança e ver o quanto aquela criança progrediu, né? Cada uma das crianças ali progrediu de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua maturidade. O registro dessas observações, das percepções que surgem ao longo do processo, tanto em relação ao grupo quanto ao percurso individual de cada criança, fornece aí alguns parâmetros valiosos que podem orientar o professor, inclusive, na escolha dos seus conteúdos a serem trabalhados. Ou seja, através da observação, né, daquilo que ele vê que os alunos estão progredindo, do que ele vê que não está dando certo, ele pode ali reavaliar seu método de trabalho, seus conteúdos aplicados, né, modificar o conteúdo, uma vez que ele está vendo que aquilo não está dando resultado para as crianças. Podem também, né, a observação, podem também ajudá-lo a avaliar a adequação desses conteúdos, colaborando para um planejamento mais afinado com as necessidades do grupo de crianças, né? Então, assim, à medida que o professor vai conhecendo o seu grupo de alunos, ele vai vendo ali o que mais agrada a eles, o que menos agrada, o que mais funciona com eles, né? O que é mais significativo. Então, à medida que ele vai conhecendo, ele vai descobrindo isso, e dessa forma aí ele pode adequar, né, o seu planejamento, os seus conteúdos de uma melhor às necessidades do grupo, tá? Gente, desculpa, o negócio é ao vivo, sem edição, muitas vezes a gente perde a palavra. A gente sabe o que quer falar, mas não encontra a palavra.
Quando se aborda a questão da avaliação em artes visuais, surge inevitavelmente a discussão sobre a possibilidade de realizá-la. Posto que as produções de artes elas são sempre expressões singulares, ou seja, é a visão da pessoa, né, do sujeito, produtor. Sendo assim, não seria possível de julgamento, passível, né, de julgamento. Então, assim, quando você fala sobre avaliar artes, né, as pessoas sempre falam, nossa, mas arte é uma visão pessoal da pessoa, como é que você vai avaliar se está certo ou errado? Em artes visuais, a avaliação ela deve ser sempre processual e ter um caráter de análise e reflexão sobre as produções das crianças. Então, sempre a avaliação em artes ela tem que ser processual, ou seja, o professor sempre observar, registrar os avanços, nada além disso, tá? Nada de chegar lá e colocar, olha, ele alcançou, ele não alcançou, olha, eu quero que, ó, tem esse quadro aqui, ó, vocês vão ter que fazer esse quadro aqui, ó, do jeitinho que tá aqui. Não pode, gente. Tá? A criança ela vai se expressar livremente ali, senão deixa de ser arte, né? Se torna aí uma coisa mecanizada, uma coisa sem sentido. Isso significa que a avaliação para a criança ela deve explicitar suas conquistas e as etapas do seu processo criativo. Para o professor, deve fornecer informações sobre a adequação de sua prática para que possa repensá-los e estruturá-los sempre com mais segurança. Então, aí no caso, ó, acabei de explicar isso, né? A arte ela significa explicitar as conquistas da criança, e no caso do professor, repensar e reestruturar aí a adequação da sua prática, se está caminhando tudo bem, se precisa mudar, certo? Sempre aí com mais segurança, aí, visando a segurança da criança. São consideradas como experiências prioritárias em artes visuais, realizada para crianças de 0 a 3 anos, a exploração de diferentes materiais e a possibilidade de expressar-se por meio deles. Então, artes visuais com as crianças gente, a exploração, aquilo que você vai trabalhar com a creche, por exemplo, você dá um objeto na mão dele, ele vai, ó, que nem, por exemplo, tem aqui um colírio, ó, você vai pegar, a criança vai pegar, ela vai ver, vai mexer, vai falar, olha, tem uma cor azul, olha, tem umas coisas aqui que eu não sei o que é, porque ele não sabe ler, não vai falar que é letra, tem uma tampinha, tem uma arruela aqui perto da tampinha, que você gira ela, então ele vai explorar aquele objeto, quanto maior for, quanto mais colorido for, mais a criança vai explorar aquilo e vai procurar conhecer sobre aquilo, mesmo ela sendo um bebê, aquele contato, aquela exploração. Vai contar aí como uma experiência em artes visuais para essa criança, né? E a criança também ela vai se expressar através do contato com aquele objeto. Um exemplo que eu posso dar são aqueles livros infláveis, né? Aqueles livros à prova d'água, que você pode trabalhar com as crianças ali. A partir dali a criança vai ter aquele contato, tudo, ela vai explorar, vai ver as cores, né? Vai ver os animais. Com o tempo ela começa até a montar a sua própria história através daquele livro, né? Das páginas que vão se virando. E ela vai se expressando também através desse contato com os objetos. Para isso, é necessário que as crianças tenham tido a oportunidade de desenhar, pintar, modelar, brincar com materiais de construção em diversas situações, utilizando aí os mais diferentes materiais. Então, ou seja, pessoal, o professor ele precisa proporcionar às crianças esses momentos, né, oportunidades aí que a criança ela possa realmente se expressar, que ela possa pintar, que ela possa fazer. Senão, como é que o professor vai ver se a criança evoluiu ou não, se ele simplesmente não proporciona, não permite que a criança tenha esses momentos. A partir dos 4 até os 6 anos, que aí já é referente à pré-escola, uma vez que tenham tido muitas oportunidades, né, na instituição de educação infantil, de vivenciar experiências envolvendo as artes visuais, uma vez que as crianças foi proporcionado para elas tudo aquilo na creche que a gente acabou de falar, pode-se esperar que as crianças utilizem o desenho, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão plástica para representar e expressar-se e comunicar-se também. Então, uma vez que foi feito ali um bom trabalho na creche, permitindo que a criança tivesse todo esse contato, quando chega na pré-escola, essa criança ela vai conseguir representar, se expressar e se comunicar através das artes também, uma vez que isso foi trabalhado, tá? Para tanto, é necessário que as crianças tenham vivenciado diversas atividades envolvendo desenho, pintura, modelagem e outras, né? Explorando as mais diversas técnicas e materiais. Então, para que a criança ela possa representar, se expressar e se comunicar, ela precisa ter vivenciado essas diversas atividades com os diversos materiais existentes aí possíveis, tá bom? A gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, vamos ficando aqui com observação, registro e avaliação, e a gente vai mudar a temática agora, tá? Eu sei, a aula tá muito curtinha, não dá pra gente realmente encerrar essa aula agora, então a gente vai mudar a temática. Então fica a parte de artes visuais aqui, nós vamos entrar agora com a linguagem oral e escrita.
Vamos fazer aqui uma breve introdução, né, sobre a linguagem oral e escrita. A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais. Ou seja, a partir do momento que a criança começa a falar, ela já começa a interagir muito mais com o meio ao qual ela está inserida. E a partir do momento que ela começa a dominar a linguagem escrita, né? Ela aprende a ler, aprende a escrever, aí ela vai ter uma comunicação maior ainda com o mundo, tá? Então a linguagem oral e escrita, elas são aí um dos elementos mais importantes aí para a inserção da criança no mundo social. O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos da educação infantil, dada a sua importância para a formação do sujeito, para a interação com outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento, tá? Então, assim, o trabalho com a linguagem ele é um dos eixos básicos da educação infantil, porque através da linguagem, de acordo com a sua importância para a formação do sujeito, né, a interação das crianças com o mundo, a orientação que elas vão receber, a construção de muitos conhecimentos, inclusive o desenvolvimento do pensamento, se dá tudo por meio das linguagens, por isso que é tão importante. Aprender uma língua, gente, não é somente aprender palavras, mas também o seu significado cultural, tá? Os seus significados culturais. E com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem, interpretam e representam a realidade também, tá? Então, os modos aí pelos quais as pessoas no seu meio sociocultural, elas entendem, interpretam e representam a realidade. Então, uma língua, ela fala muito sobre um povo, não simplesmente porque aquele ali fala inglês, aquele fala português. Não, pessoal, porque a linguagem da pessoa, ela está associada à cultura também, ao meio cultural da pessoa. Por exemplo, os dialetos, né? Você vai no Nordeste, as pessoas falam de uma forma, eles têm todo um vocabulário próprio. Você vai no Sul, é uma outra forma de falar, é outro tipo de vocabulário. Então tem os verbetes, né, regionais ali. Então, assim, cada grupo ele tem a sua própria maneira de se expressar, de falar, inclusive de lidar com a questão da comunicação, tá? Então, aprender a língua não é somente aprender palavras, mas também o seu significado cultural. A educação infantil, ao promover experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de um trabalho com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das capacidades de comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças, tá? Essa ampliação, ela está relacionada ao desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às 4 competências linguísticas básicas, que é falar, escutar, ler e escrever. Então, aqui está falando que a educação infantil, ela promove aí experiências significativas de aprendizagem da língua, tá? Através de um trabalho com a linguagem oral e escrita, tá? E essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento gradativo aí das capacidades associadas, né, às 4 competências linguísticas básicas. Se vocês quiserem anotar, pessoal, vocês vão pausando o vídeo, tá? Para poder fazer a anotação aí. Então, coloca assim, as 4 competências linguísticas básicas são falar, escutar, ler e escrever. Certo? Então são as 4 competências linguísticas básicas aí. Agora a gente vai, né, deixar aqui a introdução da linguagem oral e escrita e nós vamos partir aqui para a presença da linguagem oral e escrita na educação infantil. Então a presença dessas 2 linguagens na educação infantil. Ideias e práticas correntes. A linguagem oral, ela está presente no cotidiano e na prática das instituições de educação infantil, à medida que todos dela participam, né? Crianças, adultos, eles falam, se comunicam entre si, expressando sentimentos e ideias. Então, assim, a linguagem oral, ela está presente aí no cotidiano, na prática das instituições de educação infantil, à medida que todos vão participando dela, né? Então é muito importante essa socialização, fazer com que as crianças todas ali participem da questão da prática da linguagem oral e escrita, que à medida que todos vão participando, ela vai se tornando cada vez mais presente. As crianças e os adultos, eles vão falando, eles conversam entre si, falam, dessa forma eles vão se expressando ali, expressando ideias, sentimentos, dessa forma vai acontecendo essa linguagem oral no cotidiano escolar. As diversas instituições, elas concebem a linguagem
e a maneira como as crianças aprendem de modos bastante diferentes, tá? Então, gente, nós temos aí diversos tipos de instituições, né? Temos aí tanto escola particular, quanto pública, estadual, municipal, distrital, e cada instituição ela vai concebendo de uma forma diferente. Um dos motivos se dá, pessoal, a realidade do lugar, tá? Cada uma tem uma realidade, cada uma vai trabalhar de uma forma diferente, mas também tem outra forma da gente ver isso, né? Por exemplo, aqui, ó, algumas práticas, elas se considera o aprendizado da linguagem oral como um processo natural, ou seja, que a criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo sozinha. Outras práticas, ao contrário, ela acredita que a intervenção direta do professor, que a intervenção direta ela é necessária e determinante para que a criança aprenda. Aprendizagem direta do adulto, tá? Intervenção direta do adulto. Então, assim, tem uma prática que ela fala assim, não, é só largar a criança ali que ela cresce, desenvolve e vai sozinha. Outra prática, ela acredita que não, precisa da intervenção direta do adulto, senão a criança não vai progredir. Gente, minha opinião não vale nada, tá? Lá para a prova do concurso, né, minha opinião não entra. Mas eu fico em cima do muro. Tá? Eu acredito que a criança ela tanto evolui de acordo com a maturidade dela, mas ela também precisa daquele empurrãozinho. Ela precisa que um adulto ele provoque situações nela. Ai meu Deus, não sai não, senão não consigo dar minha aula aqui. Apertei um botão aqui e deu uma desconfigurada. Então assim, pessoal, tem umas, né? Desculpa, pronto, lembrei aqui onde eu estava. Então assim, eu particularmente acredito que tanto a criança ela vai desenvolver sim sozinha, mas que ela vai desenvolver até certo ponto. Então ela precisa sim do professor instigando ela, provocando, desafiando ela através de algumas atividades para que ela possa ali enriquecer o seu aprendizado, para que ela possa desenvolver muito melhor, tá? Então não pode só largar a criança lá que ela não vai desenvolver tudo que ela precisa. E também não dá para você considerar que a criança, por exemplo, ele é perdão da palavra, né, um idiota, um copo vazio ali que ele precisa de um adulto para preencher a cabeça dele. Não, tá? Então ele precisa dos dois termos, na minha opinião, né? Essa última concepção, que fala que a criança ela é totalmente dependente do adulto, ela resulta em orientações para ensinar às crianças pequenas listas de palavras, cuja aprendizagem se dá de forma cumulativa e cuja complexidade cresce gradativamente. Ou seja, se você colocar a criança como um pote vazio ali, em que o professor vai passar tudo o que ela precisa saber, o negócio começa a virar meio que uma lista de informações, né? E aí a gente volta lá para o ensino tradicional, um ensino totalmente desconectado da realidade da criança, pouco significativo ou nada significativo, né? A criança vai aprender as coisas ali de forma mecanizada, o que não é a intenção. Então, na minha opinião, acredito que não é de todo mundo, pelo menos da maioria, né? Tem um meio termo aí entre essas duas teorias. Acredita-se também, mas isso, gente, isso é opinião minha, tá? Isso não cai na prova, pelo amor de Deus. Acredita-se também que para haver boas condições para essa aprendizagem, é necessário criar situações em que o silêncio e a homogeneidade imperem. Então, assim, eliminam-se as falas simultâneas acompanhadas de farta movimentação e de gestos tão comuns ao jeito próprio da criança se comunicar. Eu costumo falar, gente, eu para falar, eu uso a boca, a língua e as mãos. E não uso as pernas porque não dá para ver aqui na câmera. Porque eu movimento muito, eu gesticulo muito, eu tô aqui, a minha mão tá aqui embaixo, mas eu tô assim, o tempo inteiro falando e mexe aqui, mexe dali. Se botar uma massa na minha mão, vira um bolo ou uma pizza. Então assim, eu gesticulo muito, falo bastante. A criança, isso é próprio da criança também, né? Embora eu sou a criancinha de 43 aninhos, né? Mas é próprio da criança isso também. E aí, quando você coloca assim, que você acredita também que pode haver aí uma boa condição para aprendizagem, se você criar uma situação de silêncio, de homogeneidade na sala, em que a criança ela não possa falar, ela não possa gesticular, não possa se mexer. Gente, muitas vezes a criança está conversando durante a atividade e o professor fala assim, eu já fiz isso, eu não tenho vergonha de falar. Eu teria vergonha se eu continuasse com isso. Mas eu não tenho vergonha de falar. Mas eu já fiz esse tipo de coisa, né? De que, agora é hora da lição não é hora de conversar. Não, ela tem que conversar. Não vai conversar sobre novela, sobre futebol, Yu-Gi-Oh!, nada disso. Mas ela vai falar do quê? Se ela estiver conversando ali coisas sobre a atividade, essa troca de informações, essa troca de experiência entre as crianças é muito importante. Tá? É muito importante isso. E aí muitas vezes a criança está conversando ali com a outra, trocando uma ideia sobre a atividade, e o professor... E aí você vai podando a criança, e a criança ela vai falar, puta merda, eu tenho que fazer a lição sozinho, mas caramba, tava tão legal, eu tava aprendendo tanto com o meu colega aqui do lado,
né? Então tem teorias ainda que defendem isso, que acham que para a criança aprender ela tem que estar calada ali, né, sem se mexer. Nessa perspectiva, a linguagem ela é considerada apenas como um conjunto de palavras para nomeação de objetos, pessoas e ações, tá? Então, assim, nessa perspectiva aí que a gente está vendo, né, a linguagem ela é apenas um conjunto de palavras, que é exatamente aquilo que a gente falou no começo, tá? Palavras, a linguagem, né, oral, ela não é só um conjunto de palavras, uma sequência de letras, tá? Ela é uma representação cultural, tá? Ela tem um significado cultural. E quando você trabalha dessa forma, você começa a colocar simplesmente um dicionário na frente da criança ali, né? Ela vai aprender as coisas de uma forma mecanizada, onde nada vai ligar com nada, né? Diga-se aí caminho suave, aquela cartilha horrível que a gente estudou a vida toda, que não ligava lição com nenhuma, uma lição com a outra, e a criança não sabia nem o que ela estava aprendendo e por quê. Em muitas situações também, o adulto ele costuma imitar a maneira de falar das crianças, acreditando assim que se estabelece uma maior aproximação com elas, utilizando-se o que supõe que seja a mesma língua, havendo um uso excessivo de diminutivos e uma tentativa de infantilizar o mundo real para as crianças. Gente, é muito legal, eu também brinco muito com minhas crianças, faço muita careta, me divirto bastante, mas só que, gente, a gente não pode limitar as coisas a isso, tá? Você não pode ficar o tempo inteiro não, gente, você tá ali como professor, então você pode ter um carinho afetivo, uma coisa legal com as crianças, mas você não pode também ficar se apegar nisso o tempo todo, porque senão você começa a infantilizar demais a criança e ela deixa de aprender a coisa da forma correta. Joia? Tem que sempre haver um meio termo aí. O trabalho com a linguagem oral nas instituições de educação infantil, ela tem se restringido a algumas atividades, né, entre elas a roda de conversa. Apesar das rodas de conversa elas serem organizadas com a intenção de desenvolver a conversa, se caracterizam em geral por um monólogo com o professor, no qual as crianças são chamadas a responder em coro, né, a uma única pergunta dirigida a todos, ou um de cada vez, uma ação totalmente centrada do adulto. Então, assim, muitas vezes a linguagem oral ela se restringe à roda de conversa, é o único lugar ali, o único momento que a criança pode falar. E muitas vezes a roda de conversa ela se restringe também ao quê? Ao professor ficar fazendo perguntas e as crianças ficarem respondendo, o que não deve acontecer, tá? O professor tem que perguntar ali, por exemplo, como que foi seu dia ontem, como foi o final de semana, né? O que você fez, e deixar as crianças contarem à vontade. Muitas vezes, você tem ali 30 alunos na sala de aula, não dá para cada um ficar falando uma vez de cada vez, uma vez que um acaba não tendo muito interesse no conversa do outro. Então acaba surgindo ali dentro da própria roda de conversa pequenos grupinhos, né? O grupinho das meninas, dos meninos, aí o menino quer falar de carrinho, de futebol, daquelas coisas, e as meninas começam a falar de boneca, então começa a surgir pequenas rodas dentro da roda de conversa. Gente, isso também não é errado, tá? O professor muitas vezes diz, pessoal, aqui, atenção aqui em mim. Não, isso não é roda de conversa. Isso aí é um monólogo feito pelo professor. E se começar, desde que não haja bagunça, começa aquelas conversas entre pequenos grupos ali, isso é uma roda de conversa. Você também tem que deixar isso acontecer, tá? Então a comunicação, ela também tem que ser uma coisa livre, não pode ser uma coisa ali mecanizada. A gente vai encerrar a aula aqui, pessoal, porque a gente agora vai falar sobre a linguagem escrita, né? Então, dentro da mesma temática, como a gente vai focar agora um pouquinho mais na escrita, a gente já tá aí com 28 minutos, pra gente não começar uma temática e quebrar, então a gente vai deixar pra próxima aula, tá bom? Não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida, bons estudos e até a próxima aula.